Olá pessoal, beleza? Mais um encontro do nosso esquenta para o projeto Quero Passar na OAB, que vai ocorrer dia 10, 12 e 14. E como eu já falei, minha voz está um pouco estranha, mas eu não vou desistir de fazer conteúdos para vocês porque eu quero vocês aprovados comigo. E o que eu vou entregar no super projeto, que dos dias que eu falei, vai ser exatamente o caminho que vocês têm que seguir. Tipo aquele pedalzinho de patinho que a gente faz quando vai, sei lá, no lago de Brasília. Pra cá, o caminho das coisas certas que eu fiz e que vocês têm que fazer para se preparar para essa prova. Pra cá, o que eu errei pra caramba e não deixaria vocês errarem, porque no mínimo é uma perda de tempo. Às vezes a gente consegue atingir a meta que a gente queria, no caso eu consegui atingir minha carteira da ordem, né? 60 pontos, 9,25, mas a gente acaba passando por percalços no caminho que não seriam necessários. E é isso que eu tô querendo evitar para vocês, porque se vocês seguirem mesmo o que eu tô falando, a aprovação é certa. Eu só quero evitar um pouco de dor. O assunto de hoje é eu tenho medo de não conseguir. Que é algo assim como. Vai ter um outro conteúdo, eu já teve um que eu falei sobre a mesma coisa, que é uma coisa que eu consigo entender, pô. Foi até no de que não sabe por onde estudar, por onde começar. Mas não saber se vai conseguir ou não, de não conseguir no caso, é algo super entendível porque é uma prova nova, ou então para quem já reprovou, é uma prova muito difícil, que a pessoa mesmo já comprovou, né? E isso é algo inerente ao ser humano. Se a gente tivesse certeza de tudo que a gente queria, a gente ia conseguir, não teríamos recordes mundiais que seriam batidos. Pô. Eu não consigo correr 100 metros livre que nem o Usain Bolt, eu não consigo fazer 1000 gols que nem o Pelé porque eu não sou jogador de futebol. Então, é normal o ser humano ter medo disso e o medo, para muitas pessoas, gera a energia necessária para ela conseguir atingir aquilo que ela tá querendo. E o que eu tô querendo falar para vocês é que é normal o medo de vocês. Só não é normal vocês deixarem esse medo engolir e vocês ficarem sem ação. Então, eu vou dar umas dicas depois que vão ser muito boas para resolver isso, mas fica com isso em mente. Tá tudo bem ter medo, é normal do ser humano ter medo. Então, você é só mais um clube dos que tiveram medo, que já tem a OAB, ou dos que vão ter a OAB, e eu fazia parte disso. São 3 coisas interessantes que eu anotei, que eu fiquei pensando, que eu podia trazer para vocês, que são como eu penso nisso. A primeira é que os obstáculos, na nossa vida mesmo, esquece a prova da OAB, mas eles são somente obstáculos, que a gente decidiu dar esse nome, né? E são coisas para serem ultrapassadas. Então a gente não vai ter uma evolução como ser humano, como profissional da ordem nesse caso, como jogador de futebol, como peladeiro, eu curto pra caramba jogar, como na academia, se a gente não tiver a subida do nível. Então, por exemplo, eu gosto de academia e faço um levantamento de um peso de, por exemplo, 20 quilos. Eu quero mais massa muscular, eu quero mais hipertrofia, eu tenho que subir com um de 25, 30. Até meu corpo fadigar, sentir aquela dor, sentir o músculo, falar, cara, isso aqui não é pra mim, pra que diabo tu tá fazendo isso com teu corpo, tá maltratando a gente, as células se autodestruírem, pra depois nascerem células outras, maiores e mais fortes, elas vão aumentando, até ficar gigante, ou do jeito que tu quiser ficar. Mas isso vale pra gente também. Quanto mais tu for estudando, quanto mais tu for se preparando, aquele primeiro obstáculo de que era, sei lá, tu fazer 30 pontos na prova da ordem, já vai virar um de 40, de 50, de 60, que foi onde eu cheguei. E já conheci gente que tirou 63, 65. E o número a partir de 40 é indiferente, pô. Que o que importa é tu bater os 40. Mas veja isso como um obstáculo. É a primeira etapa de um caminho que tu tem que seguir pra te conseguir chegar onde tu quer. A outra coisa é, para de se preocupar com o que os outros estão pensando. Que se lascam o que os outros estão pensando. Às vezes até a nossa própria família, porque eles querem muito o nosso bem, mas às vezes colocam uma carga desnecessária na gente. E que é algo, é mais, tu já tá carregando um super peso. Porra, tuas cobranças pessoais, às vezes tu tem filho, não sei o que, pra que tu tem que sustentar a esposa, ou então tu é um pai, o pai da família, óbvio que eu acabei de falar. Ou então tu é o jovem que teu pai tá te cobrando, que já é advogado e quer que tu vai trabalhar com ele, independente de qual seja a tua vida. Para de pensar nesse resto de pessoal. Nesse momento, eles vão ser só carga. Eles vão ser só algo a mais que é completamente desnecessário. Quando tu for chegar e sentar lá pra fazer a tua prova, quem vai estar lá é tu, contigo mesmo. Quem vai estar lá é só tu. A bagagem de estudo que tu teve, todas as coisas que tu vai levar para aquela prova é só tu. Independente de tu ter filho, independente de tu ter mulher, independente de sei lá o que, quem vai marcar as bolinhas na questão é tu. Então foca em ti. Principalmente se for nesse caso da OAB, foca em ti, foca no teu preparo. Uma que parece meio óbvio, e a terceira dessa mentalidade que eu tenho é que muitas pessoas têm problemas. E o que vai mudar ou não o caminho dela é como elas resolvem isso. Então, fica a dica. Tipo, se tu focar muito no problema que tu tem, se tu for colocar a tua vida nesse problema, é óbvio que provavelmente as coisas deem errado. Então, independente do problema que tu tiver, independente do mundo que tu carrega nas costas, sempre tu lembra que tem alguém que passou por algo pior e esse alguém conseguiu. E tem muita gente que consegue um combustível com isso. Pra mim era... Eu tava preocupado com a minha vida, mas a gente tem muitas e muitas histórias de pessoas que passaram pelo pão que o diabo amassou igual Jacó. E os caras conseguiram, igual Jacó não, igual o Jó. E os caras conseguiram a aprovação. Ou conseguiram o que quer que seja, estudando de livro de lixo para conseguir ser aprovado em um concurso. Então, não que a tua história seja uma desculpa, mas pelo menos nesse período, coloca isso debaixo do braço
e usei isso como combustível para te jogar para cima. E agora as dicas, as diquetas. Eu dividi em 3, não, eu dividi em uma. E essa dica, ela engloba várias coisas que vocês vão ter que resolver por vocês. Primeiro e único. Não sei se você já ouviu falar em estoicismo, que era um pessoal lá da banda da Grécia Antiga, que os caras eram os caras dos pensamentos, e tem muita gente que leva os pensamentos deles, filósofos, eles eram espalhados por toda a sociedade grega, e eu não lembro se é Grécia em si, mas enfim. E os caras eram os cabeção, mano. E eles sabiam como lidar com essas ansiedades, parecia o que eles estavam falando pra gente de hoje. Mas como ser humano, todo mundo passou por problemas e eles tinham os deles lá no período. Né? E um dos pensamentos principais que eles faziam é você adiantar o que pode dar ruim. Então, por exemplo, tu tá com medo de chegar na tua prova e ficar muito nervoso, sofrer um ataque de ansiedade, ficar com crise, cacete. Ou então tu tá com medo de ter estudado por um método ruim. Ou então tu tá com medo de não ter se preparado, ter medo da prova ser ultra mega power difícil. Coloca tudo isso numa lista do que tu pode ter, tipo, nesse percalço que pode aumentar a tua ansiedade, pode te deixar mal, os teus medos. E é por isso que eu falei, a única pessoa que pode botar isso no papel é tu. E tenta uma forma de antecipar esses medos. Então, por exemplo, tu tem medo de chegar na tua prova e não conseguir resolver tua prova em tempo, o simulado que eu vou mandar tu fazer é literalmente para isso. Tu vai tirar o tempo literal que tu teria lá na prova da ordem para te resolver as questões do jeito que elas têm que ser resolvidas. Isso é uma forma de tu adiantar os problemas que tu pode ter lá e tu começar a perceber o que é que tu sente, apesar de tipo, a nossa mente não ser imbecil e saber que a gente não tá fazendo a prova, né? Mas quais são teus sentimentos, o que passa na tua cabeça, por que tu atrasaria a prova e já ir trabalhando isso até lá, pô. Principalmente quando é algo mental, porque quando é algo mental é só mesmo a gente que pode resolver. Eu posso te dar dicas do que tu fazer. Começar a meditar, começar a fazer uma yoga, começar a fazer exercício de respiração, começar a fazer posições de poder e sorriso, que ele libera endorfina no teu corpo. Mas, se tu não fizer essas coisas, e se essas coisas não funcionarem pra ti, às vezes é algo até patológico, tu vai ter que procurar ajuda de médico, as coisas não vão mudar. Então só quem pode mudar isso é tu. Mas a questão principal é, começa a prever o que pode dar problema, pra quando isso chegar, no mínimo tu ter contido os danos. E eles usavam isso muito lá pra enfrentar as oratórias que eles teriam que fazer nos palácios, com toda a população assistindo. E os grandes imperadores de lá que seguiam essa vertente de pensamentos, de filósofos, dos estoicos, faziam. Então eu acho que vocês também podem aproveitar isso e fazer também, como eu já repeti várias vezes. Coloca o que pode te causar um baita de um problema, tenta reproduzir esse cenário, mesmo que o cenário seja na tua cabeça, e tenta encontrar solução para te chegar na tua prova e já tá completamente resolvido. E depois de uma dica massa dessa, que eu aposto que quase... A não ser quem curta esse assunto, pô, mas a parada dos estoicos, com quem eu converso, os caras, bicho, do quê? E é uma coisa assim até legal de pesquisar, se vocês curtem essa parada de melhoramento pessoal e tal. Os caras tinham uns pensamentos massas. Não esqueçam que dia 10, 12 e 14 de abril vai ter um evento que vai mudar a tua vida. Não precisa mais fazer a parada com a mão pra cá e pra cá, porque vocês já sabem que lá eu vou mostrar o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer. Agora eu usei a cabeça, no sentido contrário, pra conseguir a aprovação de vocês. Não vou prometer muita coisa hoje, a aprovação vai depender de vocês, mas assistam lá porque eu prometo fazer tua cabeça sair. Caramba! Esse cara é bom mesmo, hein?